Olá, sejam muito bem-vindas aos Jardins de Selá. E olha, eu sempre venho para cá muito feliz, esse nosso tempo de pausa. Se você puder, senta, pega o seu café, pega seu chá, sua água. Ou você já sabe, né? Muitas vezes a gente está aí, a mulher fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu imagino que você deve estar na sua correria com seus filhos, ou está na academia, ou está no seu trabalho, mas ó. Se você chegou até esse episódio, eu tenho certeza que é uma oportunidade de Deus falar com você. Então fica aqui comigo, que eu tenho certeza que vai valer a pena e ser muito especial. Mas antes disso, ó, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve para você receber todos os episódios. A gente está aqui toda quarta-feira, juntinhas, sagrado, um episódio com muito compartilhamento, com muito transbordo para você. Já compartilha esse vídeo, já curte, deixa os seus comentários. Comenta aqui quem você queria, quem você gostaria que eu entrevistasse no Jardins de Selá, quais são os temas que você gostaria que eu abordasse. Para mim, a sua opinião também é muito importante, porque, olha, toda vez que eu sento aqui e que eu vou estar, principalmente nos dias que eu estou sozinha, pode ter certeza que tem algo que Deus compartilhou no meu coração e que vai conversar com você. Sabe que nesses últimos dias eu tenho vivido algo muito impactante, assim, algo muito emocionante, uma transformação, uma reviravolta na minha vida, e vai ser incrível poder compartilhar com você e, de certa forma, te ajudar, te fazer se conectar com Deus, te fazer viver o extraordinário dele, tá bom? Então começa agora mais um episódio, Jardins de Selá, nosso tempo de pausa, e eu quero falar com você sobre a obediência de Deus. Gente, não, as pessoas falam assim, ó, tem que obedecer a Deus. A gente precisa seguir o direcionamento de Deus. A gente quer ouvir a Deus. Mas quando Deus fala com você, você está disposto a mexer os seus pés para caminhar na direção daquilo que Ele te chamou e te pediu para fazer? Você sabe que Deus já me pediu muitas coisas, assim, ao longo da minha vida, mas tem algumas coisas, assim, que a gente não acredita que Deus vai pedir e que a gente talvez até idolatre de alguma forma, e para a gente ir para um outro nível, Deus pede para a gente abrir mão. E quando chega o momento exato da gente se desprender, a gente fala, meu Deus, será que é isso? O que eu vou fazer? Mas como é que vai ser? A gente perde um tempo ali se questionando, e aí a gente volta e fala, não, tudo bem, se Deus pediu, Ele sustenta, Ele abre a porta, Ele carrega, Ele faz acontecer, Ele já viu lá na frente, Ele já criou tudo, e Ele vai sustentar. Mas esse pequeno momento da gente mexer os nossos pés, ele é crucial. E eu vejo que são duas coisas, né? Primeiro tem aquelas pessoas que falam, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus, sabe? Deus não fala comigo, como é que Deus fala? Né? Eu sempre falo que a gente não coloca Deus numa caixinha, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar do jeito que for necessário, Ele vai encontrar uma forma de se conectar, mas você precisa estar disponível, você precisa estar com os ouvidos abertos. E como que a gente faz isso? Quando a gente não está ocupado demais. Porque muitas vezes no nosso dia a gente está tão ocupado com tantas coisas, com tantas tarefas que a gente tem que fazer, que a gente esquece de permanecer na presença dele. A gente está tão ocupado, lotando a nossa agenda, fazendo trabalho, filhos, às vezes até ler a Bíblia no modo automático, faz o devocional e tira a foto, mas não está vivendo ali o tempo de presença, e Deus já está falando e muitas vezes você não está ouvindo. E aí existe esse ponto, né, de Deus falar, e existe esse ponto, depois que Deus falou, você obedecer. No dia 5 de junho, nós recebemos uma palavra que mudou completamente a nossa vida, né? Deus já vinha usando alguns profetas em sonhos, já vinha sinalizando que era um tempo de mudança na nossa vida, para a nossa família. E eu e o Paulo, a gente foi entendendo ali, então é mudança de casa, e fomos olhar uma casa nova, enfim, fomos tentando entender ali o que Deus estava fazendo na nossa vida. E no dia 5 de junho, a gente recebeu uma palavra, um direcionamento muito claro de que o nosso tempo em Orlando havia acabado, de que a gente deveria ir para o Brasil, voltar e viver uma estação no Brasil. Durante quanto tempo, não sei, a gente está aqui só obedecendo o que Deus falou, e eu acredito muito que Deus é didático, né? Deus, ele fala algo para você, você precisa se caminhar em direção a essa primeira ordem que ele te deu, e aos poucos ele vai revelando o todo, né? E você tendo a certeza de que ele nunca vai te desamparar. E quando Deus nos trouxe essa revelação, no primeiro momento foi uma revelação que eu não queria aceitar.
eu relutei ainda, fui tentando encontrar outras saídas para permanecer aqui, mas Deus é tão lindo, Deus é tão cuidadoso, que Ele vai preparando pessoas ao nosso redor para nos sustentar, para ser boca de Deus mesmo, para falar, para nos orientar, para nos capacitar, pessoas que se tornaram testemunhas dessa estação que a gente está vivendo e que, de certa forma, nos deixam mais forte a tomar certas decisões. A gente vive nos Estados Unidos há 5 anos, aqui é a realização de um sonho, a gente se viu por muitos anos morando aqui com a nossa família, a gente tem uma vida muito tranquila, eu consigo caminhar andar de bicicleta, as crianças brincam na rua, eu tenho 4 filhos, o meu tempo com o Paulo, nós trabalhamos em casa, nós realmente temos poucos amigos, estamos ali sempre juntos e vivemos muito em família, é um tempo precioso, de muito desfrute, de muita comunhão com Deus. Vir para os Estados Unidos me aproximou de Deus, fez com que a gente tivesse um encontro, onde eu conto, tem um vídeo lá que eu falo sobre isso, que foi quando eu tive a profecia dos gêmeos, né, que eu tive esse reencontro com Jesus. Então a gente viveu momentos maravilhosos aqui, muito especiais, e eu esperava realmente viver aqui há muito tempo. Um mês antes de recebermos essa palavra, nós estávamos dando entrada na nossa casa, numa outra casa maior, para viver um novo tempo, fazendo novos investimentos, enfim, era totalmente, não estava nos planos sair daqui. Tudo que a gente fazia era, pelo contrário, para se enraizar aqui. Mas Deus foi muito claro na palavra que Ele nos deu, que não era tempo de criar raízes aqui nos Estados Unidos, que era tempo de criar asas e que a gente fosse realmente para as nações, e para isso era preciso viver esse tempo de preparo no Brasil. Depois que a gente ouve um direcionamento como esse, onde a gente tem que abrir mão do nosso sonho, para viver os sonhos de Deus para a nossa vida, é quando de fato a gente entende se não existem ídolos na nossa vida e se o nosso coração está de fato rendido a viver o chamado que Deus pediu para a gente viver naquela estação. E nós fizemos isso. Nós tomamos a decisão no dia seguinte, depois de uma confirmação que o Paulo teve na palavra, nós avisamos as pessoas que testemunharam tudo isso, e a partir desse momento eu confesso para vocês que eu vivi como se fosse um luto. O meu coração ficou muito triste, eu não conseguia falar para as pessoas, eu tentei achar outras saídas na minha mente ali, né? A gente vive nessa batalha da nossa mente, falei, não, vamos, mas e se Deus não falou isso? E se não é de Orlando, mas vamos para o Texas? E se vamos para outra região? Eu fiquei tentando achar saídas, mas Deus é muito maravilhoso, e quando a gente resolve permanecer na presença dele, ele vai confirmando no nosso coração aquilo que a gente tem que fazer. Confesso que eu levei um tempo para contar para os meus pais, para os sócios, para as minhas filhas, porque sair da boca, falar sobre isso era, de fato, até difícil, né, de comunicar. Então, hoje, enquanto eu gravo esse podcast, nós estamos vivendo esse período de mudança, de organizar tudo. Deus nos pede para deixar muitas coisas para trás, para viver um novo tempo, e é, de fato, o momento que eu estou vivendo a travessia. É de fato que eu estou vivendo um novo momento de romper profissional, um novo momento de novas conexões, um novo momento espiritual, e Deus pede para eu atravessar. E quando Deus pede para a gente atravessar, no momento de travessia, a gente não consegue levar muitas coisas, a gente tem que levar só o necessário para essa estação que a gente vai viver. E é exatamente isso que eu estou fazendo. E o necessário para essa estação que nós vamos viver é a suficiência em Deus. É entendendo que só Ele vai prover, que só Ele vai apontar o caminho, que é só dele que nós precisamos. Nós estamos como família crendo nesse novo tempo. E nesse novo tempo, inclusive nesse momento que nós estamos fazendo essa travessia para o Brasil, Deus colocou no nosso coração de criar um evento onde a gente pudesse abordar exatamente isso. Dia 31 de agosto acontece no Brasil o Elevated Woman, a 5ª edição, onde eu vou falar um pouco desse processo de travessia, abordar um pouco mais. Se você está no Brasil, se você está assistindo esse episódio, não deixe de estar presente, não terá transmissão online. Lá a gente vai ter um dia inteiro de imersão, onde a gente vai poder estar próxima, onde eu vou compartilhar com intensidade no momento de travessia, não só para essa mudança de país, para essa nova estação que Deus nos apontou, mas que isso serve de lição para todas as áreas da nossa vida. Isso serve de lição para um momento de crescimento no nosso trabalho, onde a gente tem que abrir mão do velho e com esperança e com expectativa em Deus, segurar na mão do novo e ter coragem para avançar, um novo nível de profundidade com Deus, um novo nível de profundidade com os nossos liderados, um novo nível de profundidade para criar um novo negócio.
É sobre isso que nós vamos abordar, eu e Fabi Carneiro, na Travessia 31 de agosto. Então já estou deixando aqui, você que está assistindo esse vídeo, já comenta aqui a travessia, já vai lá no meu Instagram, clica no link da bio para você adquirir o seu ingresso, porque as vagas são limitadas, tá bom? E aí, gente, nesse momento de travessia, tem uma coisa muito importante que eu percebi, e lendo a Bíblia em Apocalipse 1, ontem, Apocalipse 2, existe, Deus ali está, né, nesse momento que João está ali escrevendo a sinalização de enviar mensagens para as igrejas, né, as igrejas da Ásia. E nesse momento, Deus, né, nesse momento dessa carta, ele vai fazendo algumas exortações, alguns apontamentos, e na carta que ele escreve para Éfeso, ele fala, olha, vocês estão fazendo, vocês estão cuidando da igreja, né, vocês estão ativos, mas vocês abandonaram o seu primeiro amor, vocês não estão na presença. E aí isso me traz um questionamento nesse momento que a gente vai obedecer, que a gente começa a ficar tão ocupado quando a gente vai viver uma travessia, novas estações, mudanças. Quando a gente está vivendo tudo isso, é muito perigoso a gente se afastar de quem nos chamou. Mais importante do que viver o nosso chamado é não estar na presença, é estar na presença daquele que nos chama, daquele que nos chamou para viver esse chamado. E isso a gente precisa vigiar, assim como aconteceu na igreja de Éfeso, para que não aconteça na nossa vida. O chamado nessa carta é muito claro, né? É para você voltar do ponto onde você se perdeu, para você reconhecer, para você se arrepender e para você retomar. Então, o que nós temos que fazer na nossa vida, quando a gente estiver vivendo esse momento de travessia, é exatamente isso. É olhar em que momento, onde eu não posso me perder, é da presença de Deus, é de saber que mais do que fazer o que Ele me pediu, é estar com Ele todos os dias, não é ter uma agenda lotada. E eu confesso que nesse momento eu me preocupei com muitas coisas, me preocupei onde que eu vou morar, mas onde meus filhos vão estudar, como é que a gente leva as coisas para o Brasil, como é que a gente deixa e encerra as coisas aqui, né? Eu me preocupei com tantas coisas e Deus me chamava exatamente para isso, para eu não perder a presença dele, porque se eu estou na presença dele, todo o restante, ele vai tomar conta, ele vai fazer se realizar, ele vai fazer acontecer, e talvez esse seja um chamado para você. Para nesse momento você pegar a sua agenda lotada, tudo aquilo que você está fazendo, e parar um pouco e falar, eu estou fazendo o que Deus me pediu? Ok, se eu estou fazendo o que Deus me pediu, eu estou fazendo acompanhado da presença dele? Porque se você só está fazendo o que Deus te pediu, vai ser pesado, você vai ter dúvidas, você vai ter medo. Agora, se você está fazendo com a presença dele, pode ter certeza que ele vai sustentar. Você não precisa carregar tudo sozinho, mas você precisa disso. Enxergar onde você parou, onde você caiu, em que momento você se perdeu. E na minha jornada, assim, eu fico pensando, Deus foi muito claro e muito didático onde nós precisávamos estar, né? Então, olha, primeiro sinalizou mudança e nós fomos atrás. Quando a gente começou a se mexer para se mudar, Deus falou, não, não é aqui. Deus deixou muito claro, quando a gente tentou ali comprar nossas coisas, Deus falou, não, não é aqui. E aí nós fomos recebendo mensagem de que no mês de junho nós teríamos confirmações de orações antigas. E aí quando veio essa outra mensagem de que nós não ficaríamos em Orlando, eu me questionei qual que é o próximo lugar. E quando a gente abriu nosso coração rendido e falou, ok, pai, nós abrimos mão de Orlando, nós não ficaremos aqui. Deus apontou qual era o lugar, que era o Brasil. E aí quando Deus apontou que era o Brasil, a gente se questiona agora, ok, vamos para o Brasil. Passagens compradas, todo mundo que precisava saber, sendo avisado, estou aqui gravando esse vídeo para você. E aí quando a gente se mexe, Deus aponta onde? E a minha oração é, Deus, qual é a sua vontade para essa estação? Quem o Senhor quer que eu seja? O que eu preciso comunicar? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu leve? Porque nós estamos aqui como mordomos de Deus, né, para o servir. Então a gente precisa ser obediente no chamado e entender que Deus é didático, que aos poucos ele vai apontando o caminho de onde nós precisamos estar, mas nós precisamos ter o coração rendido para Deus e mover os nossos pés nos primeiros comandos que ele já nos deu. E sempre lembrando que se eu me perdi, em algum momento eu estou sentindo peso, volta. Onde eu me perdi? Onde eu preciso retomar? O que eu preciso lembrar? Faz uma oração. Deus, até aqui está pesado demais, eu estou fazendo o que o Senhor me chamou, vamos junto comigo. Me mostra do que eu preciso me arrepender, do que eu preciso deixar para trás, quem eu preciso me tornar para que a jornada fique ainda mais leve. Os momentos que as pessoas sempre perguntam, mas como Deus fala com você, Fabi? Deus fala comigo de várias formas.
A Bíblia está ali, a Bíblia aberta é onde Deus, né, se comunica. Já deixou tudo escrito ali para a gente, inspirado, né? Os homens escreveram inspirados por Deus. Então, assim, já está tudo ali claro. Qual outra forma? Sonhos. Às vezes usa a boca de outros profetas. Às vezes usa aquela certeza no nosso espírito. Eu sei que eu tenho que fazer isso porque eu sei. Ah, mas como você explica o que você sabe? Não sei. Eu sei que Deus falou comigo, eu sei. Já teve vezes de eu ouvir Deus como se fosse um sopro assim no meu ouvido, sabe? Como se fosse Deus falando aqui, não como uma voz, mas assim como eu sentisse que estava falando comigo, eu falava, opa, tenha atenção, preciso me mexer. E muitas vezes você já sabe, Deus está falando com você, mas muitas vezes não é aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes Deus está falando com você é o que você precisa para esse momento, para essa estação. E talvez você vai contrário aos sonhos do seu coração, então talvez você precise abrir mão desses sonhos para ter a certeza de que é Deus falando com você. Então, meus irmãos, para vocês que estão aqui me assistindo, nós estamos indo para uma nova temporada no Brasil, não sei por quanto tempo, mas nós estamos com o coração grato, porque a gente só enxerga bondade em tudo que Deus fez na nossa vida, inclusive na forma como Ele falou, como Ele nos preparou, preparou a nossa casa, como Ele tem cuidado de tudo aquilo que nós vamos viver. Que você esteja com seu coração rendido. Você está disponível hoje? Você pede tantas coisas para Deus nas suas orações. Você está disponível a abrir mão dos seus sonhos? Você está disponível a ir para onde Ele apontar? Foi muito lindo que nessa jornada eu estava com receio de contar para minha filha, a Dandara, e ela sentiu que tinha alguma coisa nova. Ela falou, mãe, o que é? Qual que é a novidade? Né? Porque a gente ia para a Califórnia, cancelamos a viagem. E eu falei, pede para Deus falar no seu coração, filha, que você vai sentir. E aí um dia ela chegou para mim e falou assim, mamãe, eu estou sentindo que o que Deus quer falar comigo é que a gente vai para o Brasil. E aí eu falei, filha, você sentiu isso? Ela falou, senti. Ela falou assim, mas eu não ouvi a voz de Deus, eu senti no meu coração. Eu falei, então isso é Deus, filha, isso é Deus falando com você. E ela abriu um sorriso grande, falou, isso é Deus falando, mãe? Eu falei, isso é Deus falando. Então, por mais que a gente comunique aqui, nada supera a oportunidade que nós temos de viver as nossas próprias experiências com Deus. Ela viveu isso. E aí minha outra filha mais nova falou para mim, mamãe, então a gente está indo porque a gente está seguindo a vontade de Deus. Deus falou, se Deus mandar a gente para a China, a gente vai, né, mãe? Eu falei, filha, onde Deus apontar, a gente tem que ter essa segurança, nós somos dele. E onde Ele nos apontar, nós vamos seguir. Onde Ele direcionar, onde Ele pedir, nós estaremos lá, porque esse é o nosso real objetivo. E tenho certeza que quando você estiver no centro da vontade de Deus, tudo vai fluir melhor na sua vida. Você vai ver que até os sonhos que você começa a ter no seu coração são os sonhos dele. Não existe nada melhor do que a gente estar alinhado ao nosso Pai Maior, não existe nada melhor do que a gente viver os sonhos dele. A jornada fica leve. Talvez esse momento que eu vivi de luto, de mudar, né, de recalcular a rota, de medo, né, os medos que a gente, bobos, que a gente guarda no nosso coração, mas Deus foi com muito carinho cuidando de cada estação dessa até o momento que eu posso vir aqui gravar esse vídeo para você com felicidade, com alegria de estar no centro da vontade de Deus, e eu creio. Hoje eu estou gravando esse vídeo em julho de 2026 e nós vamos ver tudo aquilo que Deus vai fazer a partir dessa obediência, porque quando a gente obedece, eu não estou pensando nisso, mas eu sei que a recompensa, ela vem, porque é assim que Deus age. Então, meus amores, que vocês estejam sempre no centro da vontade de Deus, uma nova estação começa. Se você está no Brasil, a gente vai estar juntinho. Se você está aqui nos Estados Unidos, estarei aqui muitas vezes. Temos eventos ainda para acontecer, tem minha comunidade aqui, temos negócios aqui, tem muito para acontecer aqui também. E o mundo agora é o nosso alvo. Temos evento em Portugal, marcado até o final do ano, Equador, tem muita coisa boa para acontecer. Continuem nos acompanhando por aqui. Em breve eu vou compartilhando novidades. Toda quarta-feira, mais uma vez, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo. E eu tenho certeza que a gente começa agora uma nova temporada, uma nova história. Conto com as suas orações também, conte com o meu máximo contribuindo aqui com você. Jardins de Selar é esse lugar, é esse nosso lugar sagrado, esse nosso jardim secreto, para que a gente tenha boas trocas que vão edificar a nossa vida. Fiquem com Deus, te vejo quarta-feira que vem. Beijo, tchau!